padrões de comportamento na natureza, é a geometria fractal. Aqui eu coloquei alguns tópicos para a gente fazer tipo como se fosse uma revisão, para vocês lembrarem algo do que vocês estudaram. A geometria plana e a geometria espacial. Alguém sabe me dizer a diferença de uma para outra aqui? Plano cartesiano, ó, lembra o plano cartesiano? X, Y. Quantas dimensões? 2, né? Geometria plana está em 2 dimensões, ó, certo? E a geometria espacial, que é o estudo, o foco de vocês esse ano, ela tem 3 dimensões, ó. X, uma em X, outra em Y e a outra em Z. É esse plano aqui, ó. X, Y, Z. Tá legal? É como se fosse aqui em cima. Z, né? Então, essa é basicamente a diferença de uma para outra. A maioria das coisas que a gente está usando, no caso da área do retângulo, área do quadrado, área do triângulo, né? A gente vê em 2D, que é a geometria plana. É o que a gente mais estuda, né? Aí a gente chega no ensino médio, a gente continua estudando a geometria plana, só que agora com ênfase na geometria espacial, que são os corpos que estão no espaço, né? Espacial, espaço, mais de 3 dimensões, né? Tudo bem? Beleza, gente. Então, avançando aqui, já é a nossa aula propriamente dita, já é a nossa aula em si, tá? A geometria espacial de posição. Posição, tá? A geometria métrica, a gente vai ver depois. São os conceitos primitivos. Conceito primitivo. O que são os conceitos primitivos? A gente adota o conceito e não precisa definir nada. Exemplo, o ponto. O ponto é um conceito primitivo. Certo? Beleza, aí a primeira dúvida que surge. O que é um ponto, professor? O que é um ponto? Qual é a definição de ponto? É um ponto e acabou. Certo? Um ponto, a definição de ponto é o quê? Ele é um ponto e acabou. A gente simplesmente aceita. Por quê? Porque ele é um ente primitivo. Tá legal? E o ente primitivo diz que são os conceitos que a gente adota, que a gente absorve, sem precisar definir. Tudo bem? Fiquem espertos com esses conceitos primitivos, tá, gente? O ponto é um conceito primitivo, é o primeiro deles. O ponto é o ponto e acabou. Aí, quais são as características desse ponto? Quais são as características dele? Ele não possui dimensão, certo? Ele é adimensional. Sua representação geométrica é representada por letra maiúscula. Gente, isso é importantíssimo, tá? O ponto sempre vai ser representado por letra maiúscula. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo, tá? Diz aqui em um postulado, né? Por um ponto passam infinitas retas. Concorda com isso? Que por um ponto, por esse ponto aqui, ó, podem passar infinitas retas? Sim, senhor. Segundo conceito primitivo, qual é? A reta. Certo? Aí ele diz, quais são as características da reta? Ela é unidimensional e tem comprimento infinito. Beleza. Unidimensional, comprimento infinito. Sua representação é por letra minúscula. Olha aqui a diferença do ponto. O ponto é pela letra maiúscula. E a reta, letra minúscula, certo? Beleza? Aí ele diz aqui, ó, que em uma reta há infinitos pontos. E o terceiro conceito primitivo são os planos. Beleza? O plano já é bidimensional, né? Ó, 2 dimensões, ó. Uma coordenada em x e uma coordenada em y. Já é bidimensional, possui largura e comprimentos infinitos e não possui espessura. Então, o plano ele é bidimensional, tá? E ele não possui espessura, ele não possui a terceira dimensão. Suas representações é indicado pela letra do alfabeto grego. 3 tópicos que nós vimos, lembrar que eles são conceitos primitivos, que o ponto ele é representado por letra maiúscula, a reta por letra minúscula, são
unidimensionais, não é isso? O plano e o ponto e a reta. E o plano, como o terceiro tópico do conceito primitivo, ele é bidimensional. Bidimensional e é representado por letra grega, né? Certo? Então, eu não posso pegar uma reta e dizer que essa minha reta é uma reta alfa. Porque a letra grega, ela é específica para o plano. Tudo bem? Diz assim, ó, que três pontos distintos e não colineares. Três pontos distintos não colineares determinam um plano. Aí, pô, professor, beleza, eu tenho que agora ver o que são colineares, não colineares. O que significa não colinear? São essas pegadinhas aí que vão aparecer para vocês. O colinear estão na mesma reta, na mesma linha. Não colinear, ó, vocês percebam que eles estão diferentes aqui, ó, pontos distintos, ó. Não estão na mesma linha, certo? Quando ele diz três pontos colineares, significa que eles estão na mesma reta, certo? Se ele disser não colineares, significa que eles não estão na mesma reta. Tudo bem? Então ele diz aqui, ó, três pontos distintos e não colineares determinam um plano. Espaço é o quê? É onde está todo mundo, né? Nós temos o que no espaço? É como se fosse um ambiente, né? Então, o que nós temos no espaço? Nós temos a reta, nós temos os pontos e nós temos os planos. Beleza? É o conjunto de todos os pontos, todas as retas e todos os planos. É tridimensional. O que é um postulado ou axioma? São definições que relacionam conceitos primitivos e aceitamos sem demonstração. São definições que relacionam conceitos primitivos e aceitamos sem demonstração. E o que são os teoremas, que a gente tanto fala? Teorema de Binet, teorema de Pitágoras, que são os teoremas. São as propriedades que podem ser justificadas com base nos postulados. Exemplo, teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que é isso aqui? É um teorema? E o que foi que nós acabamos de fazer aqui? Isso aqui é uma demonstração. Não é isso? É justificando, demonstrando, provando o que ele está falando. Certo? Teorema, você demonstra, você prova, você escreve, rascunha. E o postulado, você não precisa demonstrar. Primeiro postulado. Diz assim, ó, primeiro postulado. Existe reta, e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Pronto, temos uma reta. Lembra que reta é letra minúscula, tá? O ponto, letra maiúscula, e o plano, letra grega. Tudo bem? Ele diz, ó, existe uma reta. Tá aqui a reta A. Nessa reta, tem pontos? Tem infinitos pontos? Sim. Na reta. Mas tem pontos fora da reta? Também. Existe um plano. No plano, tem pontos, mas tem pontos fora do plano também. No postulado 2. Por dois pontos distintos passa uma única reta? Verdade, tá aí, ó. Né? De novo, dois pontos distintos passam uma reta. Beleza? Terceiro postulado. Por três pontos não colineares, então, no caso aqui vocês já sabem o que é não colinear, né? Não estão na mesma linha do espaço. Existe somente um plano que os contém. Beleza, tá aqui, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho três pontos não colineares, certo? Esses três pontos não colineares formam um único plano. Certo? Ó, três pontos distintos, independente de onde eles estejam, vai formar somente um plano. Beleza? Esse é o terceiro, né? Mais um. Primeiro teorema. Por uma reta e um ponto fora dela. Olha, por uma reta e um ponto fora dela. Vai lá, eu tenho três pontos não colineares, né? Aí ele diz que por uma reta, cadê a animação? Tá aí a reta, ó.
certo? Em um ponto fora dela. Voltando. Por uma reta em um ponto fora dela. O que que acontece? Ó, 2 pontos de vermelho. Uma reta. Não é isso? Em um ponto fora dela. O que que acontece? Forma um plano, né? Olha aí, ó. 2 retas concorrentes. O que que acontece? Olha a palavra, concorrente. Concorrente. Concorrem o quê? Um ponto, né? Ó. Aqui, ó, quando elas se cruzam, ó, certo? Aí o que que acontece aqui, ó? Aí, ó, outro ponto nas outras retas, né? Distintos forma outro plano. Retas paralelas distintas. 2 retas paralelas. Olha aí, ó. Beleza? 2 retas paralelas. Voltando. 2 retas paralelas. O que são retas paralelas? Aqui eu tenho uma reta R, aqui eu tenho uma reta S. Vou fazer uma escrita aqui para vocês, para ver se vocês estão afiados lá no ensino fundamental. O que significa isso? Que R paralela a S significa o quê? R é paralela a S. Implica, significa que é o conjunto vazio. Então, qual é a definição de retas paralelas, né? São 2 retas, R paralela a S, implica em quem? Que a interseção entre elas é o conjunto vazio. Olha aí como é que funciona. Beleza? Postulado 4. Se uma reta possui 2 de seus pontos em um plano, essa reta está no plano. Será que é verdade? Está aí o plano alfa. Deixa eu colocar aqui, ó, o plano alfa, né, representado por letra grega. 2 pontos dessa reta. Está no plano. Está dentro do plano a reta. Por 2 pontos passa uma única reta. Não é isso? Não vimos lá no início? Então, se eu tenho 2 pontos, estão no plano, a reta está no plano. Se 2 retas concorrem um único ponto, aí o que ele diz nesse postulado? Se 2 planos em comum possuem um único ponto, é como se fosse a mesma ideia das retas, gente. Ó, elas estão se interceptando, né? Uma interceptando a outra, aqui o plano está interceptando o outro também. Aí ele diz nesse postulado o seguinte: se eles têm um ponto em comum, ó, tá aqui o ponto, ó, eles têm pelo menos mais de um ponto em comum. Se eles têm mais de um ponto em comum, eles têm uma reta em comum. Por um ponto qualquer, não pertencente à reta, passa uma reta paralela. Olha aí, ó. Eu tenho um ponto aqui, certo? Esse ponto não está na reta. O que acontece com esse ponto? Passa uma reta ao lado dela, paralela.